Estamos em mais um programa Trilhas do Saber, com o Eduardo Luz, dirigido por André Mendes. Olá. Hoje a gente mergulha num tema bem complexo, pesado mesmo, mas fundamental. Vamos analisar o genocídio armênio, que aconteceu ali entre 1915 e 1916. Isso. E a nossa base é um artigo acadêmico bem interessante da revista Vértices da USP. Ele não só olha os fatos históricos, mas também discute o que chama de verdade oficial do governo turco, que, bom, nega o genocídio. Entendi. Então o nosso papo hoje vai ser para tentar entender o contexto, né? O que levou a isso, os fatos que o artigo traz e por que esse evento ainda gera tanta controvérsia. Vamos lá. Para começar, como é que era a vida dos armênios lá no Império Otomano antes da Primeira Guerra? Antes de tudo isso? Olha, o artigo descreve os armênios como uma minoria cristã, sabe? Eram os dhimis. Tinham uma certa organização própria, o millet armênio, mas legalmente falando, eram cidadãos de segunda classe. Não podiam ter armas, por exemplo. Ah, entendi. É. Muitos até prosperaram economicamente, viu? Principalmente nas cidades. Mas a maioria mesmo vivia no campo, como agricultores lá na Anatólia Oriental. Mas essa convivência não era exatamente pacífica, imagino, né? Com esse status diferente. Não, não era. O texto aponta tensões que foram crescendo, o Império Otomano estava enfraquecendo, sabe? Impostos altos e ataques de tribos curdas, que antes até protegiam eles mediante pagamento, mas passaram a atacar. Os pedidos de ajuda para o sultão Abdulhamed eram ignorados. Complicado. Pois é, e depois do Tratado de Berlim, lá em 1878, que frustrou as esperanças de reformas para os armênios, o artigo diz que alguns grupos começaram a pensar em luta armada. A resposta do sultão foi dura, massacres mesmo, já no finalzinho do século XIX. Nossa. E aí, nesse cenário já tenso, chegam os jovens turcos e a Primeira Guerra Mundial estoura. O que muda? Muda tudo. O Comitê de União e Progresso, o CUP, com gente como Talat Pasha, Enver Pasha, assume o poder. E o artigo destaca uma coisa importante. Diferente do sultão, que queria os armênios só subjugados, o CUP tinha outra ideia. Era influenciado pelo turquismo, sabe? Tipo, Turquia para os turcos. Uma visão mais excludente, então. Bem mais. E também pelo panturanismo, que sonhava em unir povos turcos. Aí a Primeira Guerra, com o Império Otomano do lado da Alemanha, virou tipo assim a desculpa perfeita, a cobertura ideal para agir. E como essa ideologia virou ação? Porque aí a coisa fica realmente sinistra. O artigo detalha esse processo. Detalhe, sim. Parece ter sido um plano bem sistemático. Primeiro, eles recrutaram os homens armênios para o exército otomano. Normal em tempo de guerra, certo? Sim, mas logo depois eles foram desarmados e confinados nos chamados batalhões de trabalho. Batalhões de trabalho. O que era isso na prática? Na prática, segundo o artigo, era morte lenta. Exaustão, fome ou simplesmente execução sumária. Muitos morreram ali. E para piorar, uma derrota militar contra a Rússia serviu de pretexto. Acusaram os armênios, todos eles, de deslealdade, de traição. Entendi a lógica perversa. Prepararam o terreno e as deportações em massa que vieram depois. A lei de deportação. Isso, a lei de deportação de maio de 1915 foi o marco legal, digamos assim. Mas a execução mesmo ficou por conta da organização especial. Era ligada ao Ministério da Guerra e o artigo menciona que usaram até criminosos soltos da prisão, os chets, para ajudar no serviço sujo. Que coisa! E teve um marco simbólico muito forte, a prisão de centenas de intelectuais armênios em Constantinopla no dia 24 de abril de 1915. Essa data é lembrada até hoje. E a partir daí, as deportações, como elas aconteciam? O artigo descreve isso. É difícil até imaginar. Descreve, e é muito brutal. Geralmente separavam os homens adultos primeiro e matavam logo ali. Nossa. Era Zor, lá na Síria. Com pouquíssima comida, quase nada de água, e as colunas eram atacadas o tempo todo. Roubavam um pouco que tinham, as mulheres eram violentadas sistematicamente, crianças assassinadas. Meu Deus. O artigo até cita o testemunho de um sobrevivente, Salomon Taylirian, que mostra bem essa crueldade. Pouquíssima gente chegava viva ao destino final. Era um extermínio disfarçado de deportação.
E aí entra a questão da verdade oficial turca, que o título do artigo menciona. Como o governo turco explica tudo isso? Bom, a posição oficial que o artigo contesta é de negação veemente. Eles negam que houve um plano de extermínio. Atribuem às mortes as condições da guerra, sabe? Fome, doenças que afetavam todo mundo. Ou então falam em incidentes isolados, confrontos entre grupos. Mas isso bate de frente com os relatos, com os documentos que o artigo menciona. Exatamente. Contradiz os testemunhos de quem sobreviveu, relatos de diplomatas estrangeiros que estavam lá na época e documentos como aqueles telegramas que teriam sido enviados por Talat Pasha, dando ordens diretas para aniquilação. O artigo lembra que esses telegramas foram até usados em julgamentos em Istambul logo depois da guerra, mas, claro, muita evidência foi destruída depois. E até o número de mortos é uma briga, né? Sim, e a diferença nos números é absurda. Fontes armênias falam em 1,5 milhão de mortos. Pesquisadores considerados neutros pelo artigo estimam algo em torno de 1 milhão. E a versão oficial turca? Admite por volta de 600 mil mortes, mas não como resultado de um genocídio planejado. O autor do artigo vê esse negacionismo como uma continuação do próprio genocídio, de certa forma. E até cita aquela frase terrível atribuída a Hitler antes de invadir a Polônia. Quem, afinal, fala hoje da aniquilação dos armênios? Mostra o perigo da impunidade, né? É um quadro realmente desolador. Mas, em meio a tanto horror, o artigo menciona algum lampejo de humanidade? Alguma resistência? Alguém que ajudou? Menciona, sim, e acho importante a gente falar disso também. O texto fala de turcos e curdos que arriscaram a própria vida para esconder vizinhos armênios, atos de coragem enorme. E também fala do desespero das mães armênias que às vezes entregavam os filhos pequenos para famílias muçulmanas na esperança de salvá-los da morte certa nas marchas. Gestos que fazem toda a diferença, mesmo no meio do caos. Sem dúvida, mostra que, mesmo no pior cenário, a humanidade pode resistir. Então, resumindo o que o artigo nos traz. De um lado, a gente tem um conjunto enorme de evidências, testemunhos, documentos que apontam para um plano de extermínio. E do outro, uma negação oficial forte, persistente. É isso? Exatamente essa a tensão que o artigo explora. Ele conclui que, olha, talvez uma verdade absoluta com prova documental irrefutável para cada detalhe seja difícil de alcançar, por causa da natureza do crime, da destruição de arquivos, da política envolvida. Mas revisitar o tema, analisar as fontes, questionar as versões oficiais, isso é crucial, para não deixar esquecer. E fica a reflexão final, né? Como a forma que uma sociedade escolhe lembrar ou esquecer ou negar eventos tão traumáticos acaba moldando a sua identidade e as suas relações com os outros, hoje e no futuro. Bom, chegamos ao fim da nossa conversa de hoje. Muito obrigado pela companhia de quem nos ouviu. Obrigada e até a próxima! Este foi mais um programa Trilhas do Saber, com Eduardo Luz, dirigido por André Mendes.